Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja animado aí para a gente retomar, né, a nossa disciplina de práticas integrativas em saúde. Hoje a gente vai começar, né, o nosso primeiro vídeo. Eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, né? A gente vai começar a conversar hoje um pouquinho sobre a meditação, né? Que é uma das práticas integrativas em saúde, aquela que é reconhecida pelo SUS, né, realizadas, né, entre as práticas integrativas e complementares em saúde, mas ela também é uma prática que já há bastante tempo ela é reconhecida pela psicologia, né? Muitos psicólogos, ao longo da história da psicologia, utilizam e recomendam a prática da meditação como um meio para a pessoa encontrar talvez um certo equilíbrio, um certo bem-estar geral, né? No seu psiquismo, vamos usar essa terminologia, né? Não talvez a meditação no sentido de como a gente viu aí no texto, como está colocado aí no texto, que aliás, né, espero que vocês tenham lido, né, o texto já está lá no SIGA. Se vocês não leram o texto de novo, né, eu sempre friso isso, é importante que vocês leiam o texto, porque o vídeo aqui, a aula, é um complemento, né, mas você precisa efetivamente ir lá dar uma lidinha e ver, porque o texto sempre é mais completo do que aqui o vídeo, né? E aí, no caso, esse texto que a gente vai começar a conversar hoje, que aliás é esse aqui, né? O título é A Psicologia e a Metafísica da Meditação Primitiva. Ele vai estar abordando aí muita questão da origem da meditação, né? Que nos seus aspectos vindos lá da tradição indiana, né? E claro que muito da psicologia aí, quando eu falei que a psicologia já usa há bastante tempo a meditação, não necessariamente a psicologia usa essa meditação quase que espiritualista, vamos usar esse termo, né? Vindo lá principalmente da Índia e do Oriente como um todo. Mas basicamente essa prática que a psicologia sempre utilizou, essa prática de você tentar se acalmar, tentar relaxar, tentar parar um pouco a sua mente, esse turbilhão de ideias e pensamentos que vem na nossa mente, né? Para que a gente possa efetivamente diminuir o estresse. Por exemplo, a prática da meditação é muito utilizada, né, para pessoas aí que estejam com uma sobrecarga aí de estresse, às vezes de angústia, né? É uma prática que na clínica ela já é bastante usada, né? Nesse sentido que eu quero dizer que a psicologia já utiliza, talvez não no sentido, né, não como uma prática espiritualista, né, mas como uma prática mesmo psicológica, né, como um exercício psicológico, um exercício de você tentar acalmar ali a tua mente para, né, diminuir a quantidade de pensamentos e uma certa perturbação mental aí que a pessoa tenha. E aí, consequentemente, vocês vão observar, né, para quem... Então, acho que no texto isso não está tão claro, mas que esse tipo de prática, né, a meditação em si, ela não só é uma prática específica em si, como ela, inclusive, ela perpassa outras práticas, né? A ideia de que você deve buscar um vazio, a ideia de que você deve buscar uma anulação dos pensamentos, uma anulação do trabalho da mente, essa perturbação que a mente muitas vezes causa para a gente, ela vai estar presente em muitas outras práticas, né? E às vezes é uma base para né, para outras práticas, como por exemplo, só para questão de ilustração, tipo o reiki, né? Não que no reiki você faça uma meditação para praticar o reiki, não é bem isso, você não chega a entrar no estado meditativo para praticar o reiki, mas é aconselhável que você esteja num estado de bem-estar, de paz, né, mental, paz espiritual, vamos dizer assim, para que você possa efetivamente ali praticar, fazer aquela prática ali de um modo mais adequado, né? Então a meditação, ela é uma prática em si, né, e ela é também a base de sustentação de outras práticas, por isso que ela acho que uma das mais importantes, se não talvez a mais importante prática integrativa, e ao mesmo tempo também aquela que é mais largamente utilizada de modo geral, né? Posso botar desse modo, porque ela é extremamente simples, né? E extremamente barata. Então, o que você precisa para fazer a meditação? De nada. Só precisa de você, um cantinho onde você possa ficar sentado, paradinho, quieto, né? Sem ninguém te incomodando, sem ninguém te perturbando, e você pode efetivamente praticar a meditação, né? É diferente de outras práticas, tipo acupuntura, você vai precisar de agulha, né? Sei lá, a própria medicina ayurvédica, que precisa de uma série de paramentos ali para ser realizado, né? Qual outra prática integrativa, a fitoterapia, que precisa de ervas e tal, né? A meditação é extremamente simples, é você com você mesmo, você não precisa nem de outra pessoa, né? Então ela é uma prática que está ali na base, né? Ela é muito interessante, muito importante e muito fundamental, né? Bom,
Tô aqui falando e fico me estendendo e não entro no assunto, né? Bom, o que a gente vai ver então nessa aula, né? Nesse vídeo e no próximo, que eu vou dividir essa aula em duas, como eu já tinha colocado. A gente vai estar estudando, falando um pouquinho a respeito desse texto aqui, a Psicologia e a Metafísica Primitiva, de um senhorzinho chamado Willard Johnson, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Não sei se vocês conseguem, se a câmera está conseguindo pegar aí, mas esse daqui é o livro, tá? Da onde eu tirei esse texto, que é aqui, ó, do Xamanismo à Ciência, uma história da meditação, onde efetivamente ele conta que, né, ele narra, não é um livro grosso, né, mas também não é fino, né, é um livro bom tamanho, onde ele basicamente ele fala somente sobre a meditação, tá? É um livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse em se aprofundar aí em questões sobre meditação, até sobre orientalismo e até sobre a relação entre ciência, mais especificamente aí a psicologia e a espiritualidade. É um livro interessante. Não é fácil de encontrar, acho que já deve até estar meio esgotado a edição, né? Talvez a Amazon, uma coisa assim que você encontra, né? Ele é da editora Cutrix, não sei se está para ver aqui, não sei se a câmera está pegando, né? Talvez ele seja difícil de encontrar, mas é um livro que eu recomendo bastante para quem tem interesse. E para quem leu o texto, né? Espero que todos tenham lido, vocês observaram que ele é um texto que é um pouco, eu não vou dizer complexo ou difícil, né? Não é bem esse o termo, mas ele é um texto que ele demanda um pouco um certo conhecimento, pelo menos de um conhecimento geral aí de cultura indiana, até para a gente entender um pouco do que o cara está falando ali, né? Porque ele vai usar muitos termos, usar muitas expressões ali, que quem não tem nenhum conhecimento de nada, mesmo assim, a respeito de conceitos, mas digo assim, de conhecimento geral aí sobre a Índia, às vezes um termo, uma palavra ali pode ficar um pouco confuso. Então talvez alguns de vocês tiveram alguma dificuldade de ler ou achar o texto um pouco maçante, porque você vai lendo e você não entende aquela palavra, né? Não entende aquele significado, o que está se remetendo com aquela palavra, e o texto vai ficando um pouco confuso, um pouco truncado. Então talvez alguns de vocês tenham tido dificuldade em ler o texto. Tá? Então é normal, não se preocupem, tá? Faz parte, né? Acontece, né? O autor ele já parte do pressuposto que quem vai ler aí já tem um mínimo de noção, um mínimo de conhecimento aí sobre a cultura indiana, né? Então, se alguém sentiu alguma dificuldade, foi por causa disso, tá? Não se preocupem. Bom, nesse sentido, né? Que eu ia colocar esse texto então do Johnson, né? Ele vai estar ele vai estar apresentando não a meditação em si, né? Ele não é um texto que vai estar falando sobre meditação em si, né? Até tem uma parte depois da apresentação que eu vou colocar isso. Então ele vai até dizer assim, se você quer aprender meditação, procure um mestre, procure uma pessoa realmente para te ensinar, e não especificamente do texto, porque não tem muito o que eu passar para vocês aqui, né? Eu vou passar um pouco da história, um pouco do desenvolvimento. A meditação em si, quem quiser aprender, procure um professor. A gente vai chegar depois ali no texto, eu vou explanar um pouco melhor sobre isso, né? E por que eu trouxe então esse texto? Justamente por isso, por essa questão que ele mesmo traz, né? Quando você vai ler ou estudar um pouco sobre meditação, vocês, quem já estudou, quem já leu, quem já procurou, vai ver assim que não existe muita coisa a ser falada sobre meditação. Porque, como eu disse antes, é uma prática muito simples, né? É você sentar, relaxar, tentar acalmar sua mente, tentar não pensar em nada, tentar esvaziar a sua mente. É isso, né? Então, eu poderia acabar a aula aqui, acabou, a meditação é isso, né? Vamos lá, bora, o negócio é praticar. Não tem muito o que ser falado, né, sobre meditação. Ela é extremamente simples, né? E por ser extremamente simples, também é extremamente complexo, né? Também não vou dizer difícil, mas complexo, né? Então, como o que tem para ser dito sobre meditação é extremamente simples, e a gente pode falar rapidinho, como eu acabei de dizer aqui agora, é preciso que a gente busque um conhecimento um pouco mais amplo se a gente quiser falar sobre meditação. Que daí foi o que ele fez. Ele começa a narrar, então, a contar um pouco da história do desenvolvimento dessa prática, que basicamente vai estar ligado ali, né, à cultura indiana, como vocês viram no texto. E aí também cabe um adendo, né, como já que a gente está falando agora de cultura indiana, um pouco de textos, né, de base indiana, vocês vão ver que o que acontece também aqui em relação à meditação, ou em relação a textos indianos no geral, é um pouco daquilo que a gente também conversou a respeito da medicina tradicional chinesa, ou do Qi, lá, né, que são problemas de tradução. Vocês vão ver que muitos conceitos, muitos termos vindos aí do hinduísmo, não vou dizer do hinduísmo, porque o hinduísmo seria religião, né, da cultura indiana,
alguns termos, quando foram traduzidos para o português, eles vieram um pouco diferentes. Por português não, desculpa, para as línguas ocidentais, né, o inglês principalmente, depois o português, eles alteraram um pouco o seu sentido, o que muitas vezes faz com que a gente tenha uma compreensão um pouco equivocada de alguns textos. Tá? Só um exemplo fácil para vocês entenderem. Não sei se vocês lembram alguns textos, alguns vídeos atrás eu falei um pouco, acho que foi nos vídeos sobre os chakras, que eu falei que esses conhecimentos indianos vieram basicamente para o Ocidente, ou vieram principalmente para o Ocidente, por meio da teosofia, né? A de Helena Blavatsky. E um dos grandes responsáveis por fazer essas traduções do indiano, né, para o inglês e depois aí, né, botar para o Ocidente, foi um homem chamado Leadbeater. Agora não lembro o primeiro nome dele, é só o sobrenome dele, que era Leadbeater, que era um pastor, né, ele era um pastor evangélico. E aí quando ele vai fazer a leitura dos textos indianos e traduzir, né, para o inglês, ele obviamente ele acabou fazendo um enviesamento pela própria natureza dele, pelo que ele próprio considerava daqueles conceitos. E aí ele vai fazer uma tradução que hoje a gente percebe que é uma tradução um pouco equivocada, né? Então, só para vocês dar um exemplo, para vocês terem uma noção, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em expressões tipo karma e dharma, né? E já devem ter ouvido falar, por exemplo, que karma é tudo aquilo de ruim que acontece na sua vida e dharma é tudo aquilo de bom que acontece na sua vida, né? De certo modo, esse equívoco de tradução veio lá, né, dessas primeiras traduções que o Leadbeater fez. E, na verdade, não é isso, né? O Dharma, que vocês devem ter percebido que em alguns momentos ali ele fala no texto, o Dharma está mais próximo de uma coisa que a gente diria tipo uma missão de vida ou quase que um destino, né? É como dentro aí da concepção dos Vedas, que a gente vai ver depois o que são os Vedas, né, ou da concepção da religião hindu, é como se fosse um contrato que você estabelece antes de você encarnar, né, antes de você vir para a vida, e você tem lá um plano da sua alma, vamos colocar desse modo, né? E são as coisas que você se compromete a fazer quando você está aqui em vida. E quando você vem, né, se você segue o seu Dharma, né, essa até é a expressão que muitas vezes a gente encontra em textos budistas, por exemplo, se você segue o seu Dharma, se você pratica o seu Dharma, ou seja, se você pratica aquele compromisso que você assumiu fazer antes de você nascer, né, naturalmente, assim, não é que a sua vida fica melhor, mas a tua vida fica mais... Ela faz mais sentido, né? Porque você está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer. Quando você não segue o seu Dharma, né, a sua vida, claro, ela vai começar a ficar entruncada, ela vai começar a ficar complicada. Por quê? Porque você está se desviando daquele compromisso que você tinha assumido, né? Então não necessariamente é uma coisa boa que acontece na sua vida. O Dharma, ele é um princípio no qual você se comprometeu a seguir e você precisa seguir, né, aquele compromisso, vamos colocar esse termo, que você tinha antes. Já o karma, ele não é as coisas de ruim que acontecem na sua vida. O karma, ele é uma reação às tuas ações, né? Então, por exemplo, uma ideia de um karma ruim, né, que as pessoas muitas vezes colocam, vamos supor, eu fumo a minha vida inteira, fumei, né? Quando eu tô lá com, sei lá, 70 anos, eu descubro que eu tô com um efizema pulmonar, né? Então o que é esse efizema pulmonar? Esse efizema pulmonar é um karma. Sim, é um karma, sim. Por que é um karma? Porque ele é o resultado das minhas ações durante a minha vida, né? Então veja, não é que é uma coisa de ruim porque é uma coisa ruim, não. Ele é o resultado de uma ação. Então quase que a gente pode dizer que o karma é uma reação das ações que a gente realizar na vida. Do mesmo modo, né, se eu sou uma pessoa, por exemplo, bastante econômica, eu sou uma pessoa que sabe utilizar bem o dinheiro, que sabe aplicar bem o dinheiro, e durante a vida inteira vai lá, economiza, aplica, né, reinveste o dinheiro e tal, eu vou chegar no final da minha vida lá com 80, né, 85, 90 anos lá, milionário, por exemplo. Isso é um karma? Sim, isso é um karma, né, porque veja, é as consequências com vários comportamentos que eu emiti durante a vida que vão fazer, né, com que eu tenha uma condição X num dado momento lá da minha existência, né? Então veja que a noção de karma, ela é uma noção de consequências das suas ações, não necessariamente uma coisa ruim, né? Só que dentro aí da tradição hindu, por exemplo, como eles acreditam na ideia da reencarnação, né, que você reencarna várias vezes, então muitas vezes as ações que você comete numa vida, elas vão repercutir em outra. Por isso que, né, a gente tem essa noção de que o karma é uma coisa ruim, é um pecado que a gente está... O Leadbeater vai fazer muita essa associação com karma ao pecado, né? Então é um pecado que eu cometi em outra vida e agora então eu estou aqui para expiar esse pecado, quase que numa ideia cristã, né? Porque ele era um pastor, né? Mas não é essa a noção, tá? A noção de karma é uma noção de consequência da sua ação, que pode ocorrer nessa vida, né, ou em outra já dentro aí
uma concepção hindu, né, de que você reencarna diversas vezes. Então, eu estou falando isso só para chamar a atenção, que assim, é só para dizer que, como a gente viu lá nos textos sobre medicina chinesa, né, aqui também nos textos sobre tradição indiana, a gente vai ter também bastante confusão aí sobre com termos, com conceitos, tá? E muitas vezes vocês vão encontrar algumas, se vocês procurarem depois aí livros, sites, vídeos por aí, né? Algumas pessoas fazendo algumas leituras um pouco equivocadas, né, por conta disso, por conta de problemas de tradução. Tá? A gente tem esses probleminhas, né? Tradução, né, eu não sei quem foi que disse a expressão, mas a tradução é sempre uma traição. Né? Ela tem um pouco disso, ela tem esse problema. Né? Bom, enfim, isso aqui é só para dizer que... Como é que a gente conserta isso, então? Como é que a gente conserta isso? É lendo bastante, estudando bastante, né, se aprofundando bastante, vendo vários autores, e a gente começa a perceber que tem aí né, algumas coisas que não batem, a gente vai tendo esse entendimento. E, de novo, né, para quem tem interesse, tá aqui, ó, Do Xamanismo à Ciência, é um livro que eu recomendo, ele é bom para isso. Bom, vamos lá, gente, senão a gente fica falando, já deu 15 minutos e eu ainda não entrei no texto, pelo amor de Deus, né? Bom, então vamos lá. Então, como é que o Johnson aí vai começar... Né? Opa, passar aqui. Como é que o Johnson vai começar o texto dele? Ele vai começar dizendo assim: cada civilização mundial se distingue das outras pelas práticas que cria, mas, na verdade, cada civilização exemplifica elementos universais da humanidade por meio de formas próprias e únicas. Eu gostei muito dessa expressão que ele coloca lá, por isso até que eu trouxe aqui, né? Porque isso aqui remete muito a um pouco de tudo isso que a gente viu vendo aí ao longo do semestre, né? Principalmente no aspecto aí quase que junguiano né? De algumas coisas que a gente viu, né, em outros vídeos, aí, em outros textos, né? Que é essa ideia de que, olha, quem vai estar falando da meditação, né? Ele vai estar especificamente se remetendo à meditação, mas ele está dizendo assim, olha, cada civilização, cada cultura, né? Ela vai se distinguir das outras pelas práticas que ela tem. E a gente vai ver que as culturas são diferentes umas das outras. Só que no fundo, se você for lá e olhar, você vai ver que essas práticas não são, na sua essência, tão diferentes assim. Elas são modos diferentes, usando o novo termo, né? Modos diferentes de fazer a mesma coisa, né? É como se a gente tivesse, usando aquela linguagem lá junguiana, um contato lá com o inconsciente coletivo, e cada cultura vai tendo contato com esse inconsciente, vai tirar elementos lá desse inconsciente, só que vai dar uma roupagem, vai dar uma linguagem, vai dar uma estrutura próprios do seu tempo ali, da sua época, do seu lugar, né? Então, por isso que a gente vai encontrar diversas manifestações diferentes em culturas diferentes, mas se você for lá e for olhar, você vai ver que tem muita semelhança entre essas práticas, né? E, óbvio, quem está falando isso daí sobre meditação, para dizer assim, olha, a gente vai falar de meditação vindo da Índia, né? Mas é óbvio que não é que a meditação é um fenômeno indiano. Você vai encontrar isso também em outras culturas, em outras épocas, tá? Em outros povos. O que vai ser mais característico no caso aí é que aí a cultura indiana assim, vai se dedicar muito a estudar, né, a se aprofundar essa prática. E aí vai ter características que vão ser próprias dela, a gente vai ver depois aí no texto, né? Mas, né, as diversas civilizações do mundo, né, como ele coloca aqui, na verdade, cada civilização exemplifica elementos universais da humanidade por meio de formas próprias e únicas, né? Formas específicas. E aí, eu trouxe aqui só para ilustrar, tá? Só para você ver, porque a hora que eu li isso, obviamente, né, você acaba se remetendo aí a questões míticas, né? Porque o Mittling faz muito isso também. O Mittling é um arquétipo, né? Você vai encontrar as mesmas explicações dos mesmos fenômenos em diversos povos diferentes, com roupagens, com linguagens diferentes, né? Com historinhas, vamos dizer desse modo, míticas diferentes, né? Então aqui, por exemplo, se vocês pegarem, isso aqui são ilustrações de deusas, né? De divindades. Isso aqui eu joguei no Google, vocês podem até fazer o experimento aí, fazer também. Coloca lá no Google, né? Deusa da fertilidade, né? Sempre que você pensar em fertilidade, fala assim, divindade de fertilidade, né? Pode colocar lá, você vai observar que vai ter uma coisa vai ser em comum. Sempre vai vir uma alusão a uma divindade feminina, né? Aqui, para vocês terem um pouco de conhecimento sobre quem que está aqui, então essa aqui é a chamada Vênus de Willendorf, acho que é Willendorf, se não me engano, é uma peça do Paleolítico, então, a gente acredita que é a primeira, talvez a primeira escultura feita de um culto, né, para um culto ritualístico, né, e é uma figura feminina, com seios largos, né, com o abdômen aqui proeminente, né. Aqui são duas divindades, eu não sei o nome dessas deusas, tá, eu peguei da internet mesmo, eu não sei não, mas são divindades pré-colombianas.
Essa daqui é uma deusa mesopotâmia, a deusa Pin, tá? Também deusa da fertilidade. Essa aqui é a Ártemis, né? A deusa grega, que ela é a deusa da caça, né? Mas ela também é colocada como uma deusa dos partos e da maternidade, porque tanto é que ela está aqui com vários seios aqui, né? Porque ela é irmã gêmea de Apolo, né? E diz aí a lenda que quando ela nasceu primeiro, né? Ela nasceu, a mãe deles, né? Deu à luz, ela nasce, aí ela observa que a mãe está tendo dificuldade de fazer o parto, né? De ter a luz do irmão, que era Apolo, né? Então ela já auxilia o parto da mãe e faz o irmão nascer, né? É uma deusa, claro, né? Então ela já nasce pronta, né? Então já nasce já ajudando a mãe a fazer o próprio parto. Desculpa, o parto do irmão, né? Então por isso que ela é associada também à feminilidade, à fertilidade. E essa daqui é uma divindade cretense, tá? Minoica, na verdade, chamada Senhora das Feras, tá? Que é bem interessante, quando você vai na Grécia, por exemplo, você visita lá locais onde eram feitos cultos para a fertilidade, onde as mulheres iam pedir para os deuses para engravidar, né? Você encontra muito dessa figura aqui, ó, que é chamado de bonecos psi, né? Que são bonequinhos de barro, onde não sei se a câmera aqui vai pegar, a pessoa fica assim com os braços levantados, como está aqui, ó, né? A Senhora das Feras aqui com os dois braços levantados, aqui ela está segurando serpentes, né? Mas ficaria só com os dois braços assim levantados e fica o desenho da letra psi, né? Da onde vai vir a palavra psicologia, né? Que é aquele símbolo lá da psicologia que vocês conhecem, que é o tridente, que muita gente pensa que é um tridente. Não é um tridente, é a letra grega, psi. Né? Então, como as mulheres, quando elas queriam engravidar, elas pediam para essa deusa aqui, né, que é a Senhora das Feras, elas imitavam, faziam um bonequinho de barro, né, imitando a deusa, então que é uma pessoa com os dois braços, né, para cima esticados. Enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês assim, quando a gente quando qualquer cultura, quando ela pensa na questão de fertilidade, o que efetivamente vai vir na mentalidade de um povo, na mentalidade das pessoas que começam a pensar sobre fertilidade, vai vir a noção de feminilidade, né? Porque a fertilidade ela é um fenômeno, né? A própria sexualidade ela é um fenômeno de domínio feminino, né? Por isso que, como está aqui, ó, então veja, são elementos universais. A questão da sexualidade e da fertilidade é algo universal, algo importante, algo necessário para qualquer cultura, qualquer povo, né? Eu tenho que me multiplicar, eu tenho que aumentar meu povo, eu tenho que, né, para poder produzir mais alimentos, para poder me defender no caso de um inimigo, de uma guerra. O que eu preciso fazer, então, para efetivamente aumentar a fertilidade do meu povo? Eu tenho que agradar os deuses. Mas quais deuses? Deuses mulheres, né? Por que deuses mulheres? Porque a sexualidade e a fertilidade estão no domínio, né, da feminilidade, né? As mulheres dominam esse campo, não são os homens, né? Podia até discorrer bastante aqui tempo sobre isso, mas não quero me alongar para não sair do foco, né? Já deu 20 minutos de fala aqui já, né? Mas vocês vão, quem tiver interesse em às vezes estudar um pouquinho mais sobre isso aí, pode pegar os trabalhos de uma socióloga brasileira chamada Rose Muraro, que ela fala bastante, ela vai escrever principalmente um prefácio de um livro chamado Maleus Maleficarum, né? Uma tradução que é um livro, um manual de caça às bruxas, né? Usado na Idade Média, e ela vai fazer uma introdução desse livro onde ela vai explicar isso. Ela vai dizer assim que a sexualidade e a fertilidade ela é do domínio feminino, né? E por uma série de razões, né, que eu não vou me alongar aqui agora porque senão é muito grande, né? Ela vai dizer que os homens vão tentar dominar isso, e principalmente na Idade Média você vai ver essa tentativa forte, né, de uma tentativa do homem dominar a sexualidade, mas os homens não conseguem, e até hoje não conseguem, né? Porque a gente sabe que quando a gente, em matéria de sexualidade e de fertilidade principalmente, a questão é do domínio feminino, né? O homem fecunda, o homem até tem a participação ali na fecundação, mas toda a gestação, obviamente, ela depende das mulheres, né? Então a participação masculina é pequena no processo, né? Alguns minutinhos ali e depois só quando a criança nasce, né? Então, de novo, só para não fugir muito do assunto, então só para vocês observarem aqui, então veja como as diversas culturas meio que captaram isso, né? Então sempre que efetivamente você vai pensar em fertilidade, você vai encontrar uma figura de uma deusa, então uma divindade mulher, e geralmente como está aqui, ó, olha aqui né, a deusa Pin, aqui, essas deusas aqui, segurando os seios, né, com a anca aqui larga, né, o abdômen largo, olha aqui a Senhora das Feras também com os seios à mostra, né, tudo, ou a própria Ártemis aqui com vários seios, essa ênfase nesses aspectos da nutrição, por exemplo, que o seio ali está se remetendo, né, você vai ver que é isso que vai chamar a atenção
dos diversos povos, né? Então por isso que vai se caracterizar, né, um fenômeno aí universal que vai ter cada um a sua característica, né, vão ser diferentes, mas todos vão estar sempre se remetendo à questão da feminilidade, né? Se você tentar jogar, por exemplo, Deus da fertilidade, né? Mas será que é? Bom, pode ser por coincidência. Tenta jogar então a Deus da fertilidade. E aí você vai ver que você não vai encontrar. Né? Esse daqui é só um exemplozinho que eu trouxe para vocês verem a ilustração. Né? Quando a gente tenta pensar num Deus da fertilidade, você não tem. O máximo que você vai ter é isso aqui, por exemplo. Isso aqui é uma referência muito levezinha se não me engano, isso aqui é uma imagem de Osíris, nem parece muito Osíris, mas é uma estátua de Osíris, que está aí representando com um pênis aí ereto. Esse aqui é um sátiro, tá? Não é nem um deus, é um sátiro, né? Poderia até dizer que é Pan, tal, mas não é Pan, é um sátiro, né? Que de novo vai estar tendo aqui a ênfase no pênis dele. E esse aqui é um amuleto tailandês, tá? Na forma de um dragão, aqui um dragão no formato de um pênis, é porque aqui a foto está de lado, né? E esse daqui é um símbolo também um amuleto de fertilidade romano, tá? Que os romanos penduravam nas casas, tá? Quando queriam lá que a mulher engravidasse, a mulher queria engravidar, ela pendurava esses amuletinhos assim pela casa, um monte de pênisinho voando na casa, assim, né? Para atrair a fertilidade. Mas vejam como é interessante, quando a gente pensa a fertilidade do ponto de vista masculino, não é pensado, né, na personificação de uma pessoa. Não tem um deus responsável pela fertilidade. No máximo é um pênis. É isso, né? Então veja que a participação masculina no processo de fertilidade, ela é reduzida a um órgão. Ela não é reduzida a toda uma personalidade, a toda uma estrutura de um psiquismo, de uma forma de se comportar. Não, isso cabe às mulheres. Por isso que vai ter as deusas da fertilidade. Mas os homens vai sobrar para eles apenas apenas o pênis, né? É só o que vai sobrar. E é engraçado que, se vocês observarem isso, os povos ditos, entre aspas, aí, né, antigos ou primitivos, mas você observa que isso também, até hoje, na nossa cultura, se permanece. Se vocês pegarem, por exemplo, só para fato de ilustração, se você pegar, por exemplo, um filme pornô, né, hoje em dia eu sei que a indústria pornô já está bem diferente e tal, mas de modo geral, vocês podem observar isso, né, claro, partindo do princípio que vocês já tenham visto um filme pornô, acho que todo mundo nessa altura do campeonato já viu, né, o que interessa do homem no filme? É apenas o pênis, né? O cara em si, o ator em si é pouco relevante. A atriz não, a atriz ela tem todo um destaque, ela tem todo um foco, né? A mulher ela é glamourizada, ela é mais ali valorizada na cena, nas imagens, ela tem todo um destaque. O homem é indiferente, se o cara é feio, bonito, não importa, a cara dele nem vai aparecer, o que interessa é só o pênis, né? Veja que essa mentalidade, não é de uma mentalidade, essa percepção, né, de que quando a gente está falando sobre sexualidade, quando a gente está falando sobre fertilidade, quando a gente está falando sobre uma relação sexual mesmo, quem domina, quem controla a cena, vamos usar essa expressão, é uma mulher, veio lá do paleolítico e chega a gente até hoje, por exemplo, na indústria pornográfica, né? Podendo fazer as críticas que você quiser fazer aí à indústria, né? Mas ela é esse elemento, né? Então veja que, voltando aí para focar no texto, né, que diferentes povos vão dar roupagens diferentes, características diferentes para temas universais, né? A sexualidade é um exemplo, né? A fertilidade é um exemplo, e aí só para ilustrar eu trouxe isso daqui, né? Mas a meditação também ela vai acontecer isso, né? Então a meditação a gente vai ter muito destaque aí, né? Ela vai se estabelecer muito forte aí na cultura indiana. Para nós aqui na cultura ocidental, ela vai chegar muito via o budismo japonês, a gente vai ver isso depois ali, mas ela está presente em várias outras culturas, né? Os cristãos primitivos praticavam ao seu modo a meditação, os povos árabes praticavam ao seu modo a meditação, né? Os povos do Oriente, de modo geral, aí, onde vai se enfatizar mais aí, né? Mas dependendo, né, diferenciando as características de cada cultura, isso são práticas universais, essa tendência a entrar em contato com a parte mais elevada do seu ser, você vai encontrar isso aí em qualquer cultura, só que com roupagens diferentes, né? Bom, então como é que ele vai continuar ali no texto, o Johnson? Ele vai dizer assim, enquanto o Ocidente, né, no Ocidente, se desenvolveu a ideia de um Deus único que favoreceu o desenvolvimento de atributos como o foco, a concentração, a direção, que contribuiu, né, para o surgimento do pensamento científico, né? Então, foco, direção, ação, né, razão, delimitação, tudo isso né? Que vai estar lá na base disso, vai estar a ideia de um Deus, então, um foco, uma direção, um objetivo, né? Que vai acabar combinando com o pensamento extremamente racional,
que a gente já viu aí ao longo da disciplina, né, que vai dar a base do pensamento científico. No Oriente se perpetuou a ideia de diversos deuses, né? É um pouco diferente. Lá não cresceu tanto a ideia de um deus como a gente teve aqui no Ocidente, né? O que acabou, no caso da civilização indiana, favorecendo o surgimento de outras pedras da civilização mundial, como a gramática, a psicologia e a noção de vazio. Tá? Aqui a gramática, eu não sei bem aí qual foi a referência que a gente está querendo fazer. A psicologia, vocês podem ter visto bem, vocês viram ali no texto que tudo que ele vai falar ali, né, a gente vai ficar bem claro ali que esses primeiros pensamentos aí do que a gente vai chamar do yoga, né, são bases psicológicas, né? Talvez, e tem alguns autores que dizem isso, tá? Que talvez os primeiros textos psicológicos que a gente tem no mundo surgiram aí na Índia, né? Porque é tudo uma relação de você com você mesmo, né? Não é tanto uma relação de você com a divindade, como a gente vai. É tudo uma questão de como você se desenvolve, como você se estrutura, como você vai se aperfeiçoando. Isso tem muito a ver aí com a psicologia, né? Então é um tipo de psicologia, sim, e a gente vai encontrar isso muito forte na Índia, e principalmente aí, né, nesses textos mais antigos, mais, entre aspas, primitivos indianos, né? Mas o que vai interessar para nós aqui, basicamente, no texto e aqui para esse momento, é isso aqui, ó, a noção de vazio. Eu até vou marcar aqui, porque isso aqui é o que vai interessar pra gente, né? Então, o que vai estar chamando a atenção ali é que a civilização indiana, né, ela trouxe várias contribuições, como, por exemplo, na gramática, na psicologia, mas, sobretudo, uma grande contribuição da civilização indiana é isso aqui, ó, é a noção de vazio, tá? Isso é uma noção até então inédita e é algo que vai surgir lá e é algo que vai mudar a humanidade a partir de lá, né? Então, até como ele coloca ali no texto, isso aqui eu tirei de lá, né? O vazio talvez tenha vindo da sua profunda familiaridade com o êxtase meditativo. Então, o que ele está querendo dizer com isso lá no texto? Ele está dizendo assim, olha, a ideia de pensar no nada, a ideia de pensar no vazio, né, é aquilo que talvez tenha surgido, tenha pipocado na cabeça, né, dos indianos por causa dessa contínua busca deles, né, nas práticas meditativas por esse êxtase meditativo, essa ideia de estar no êxtase do vazio, né, no êxtase do nada. Eles perseguiram tanto isso na cultura deles que eles acabaram desenvolvendo ideias como, por exemplo, que vai revolucionar a matemática, que vai revolucionar todas as culturas, inclusive a nossa, que é, por exemplo, a ideia do zero. Né? Como está aqui, ó. Não sei se vocês sabem, mas o número zero, ele chega na matemática até nós via os árabes, né? Então os árabes é que introduziram o zero. Se vocês lembrarem lá das aulas de vocês de história, né, a gente utilizava os algarismos romanos, né? E o algarismo romano, se vocês lembrarem, começa com 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? E vai. Só que não existia a noção do nada, a noção do vazio. Existe a noção do que tem alguma coisa, o 1. Né? Quem vai introduzir a noção do nada, que vai mudar radicalmente a matemática, porque a partir do momento que você tem o zero, você consegue chegar ao infinito, né? Então o 1 com um monte de nada, um milhão de zeros, né? De nada, é um número enorme, estratosférico, que significa o infinito, e você é curioso que você consegue juntar o infinito no nada, né? Que é o zero, né? Mas se você botar, inclusive, o zero do lado esquerdo, o número fica sendo só aquele umzinho ali, né? Então é engraçado como, até a gente parar para pensar, né? Como essa noção do algo que existe com algo que não existe, né? Algo que está aqui e algo que é um vazio, a junção desses dois, né, revoluciona aí a matemática, a gente causa o infinito. É o yin e o yang, né, se a gente parar para ver. Mas a noção do vazio, ela vai vir para nós via Índia, tá? Ela vai começar aqui, então aqui eu trouxe isso aqui só para vocês saberem, né? Então, tipo, de onde é que veio a palavra zero, né? Ela vai vir aqui do sânscrito, tá? Que acho que é Sunya que pronuncia, não sei direito aqui a pronúncia, né? Em sânscrito significa vazio. Aí os árabes vão ter contatos, né? Com os indianos. Em árabe, ele vai se chamar Sifr, né? Não sei como é que pronuncia, gente, desculpa, né? Sifr. Que aí do latim vai dar o Sephrum, né? Acho que a pronúncia deve ser essa, Zephrum. Que aqui tem som de F, né? É um H e um P aqui, Sephrum, que aí vai dar o zero, né? Que a gente tem hoje na nossa língua. Então, de onde é que vem a ideia do zero, a ideia do nada? Ela vai vir lá, em última instância, em última análise, do sânscrito, da Índia, né? E como é que os indianos tiveram a sacada de pensar no nada? É como ele fala ali no texto, né? O Johnson, muito provavelmente eles tiveram essa sacada porque eles passaram muitos e muitos séculos olhando para dentro de si mesmo,
né? Olhando em práticas, buscando esse êxtase meditativo, e esse êxtase é dado pelo nada, né? Bastante profundo isso, né? O nada é que te dá o êxtase de tudo. Profundo isso, né? E de tanto eles buscarem isso, acabaram desenvolvendo a ideia do zero, né? De um número que representa nada, né? Que isso vai simplesmente revolucionar a matemática, né? E aí, só para vocês termos de curiosidade, né? Isso aqui eu também peguei da internet, essa daqui é considerada a primeira representação do zero, tá? Que é o zero, se vocês já repararam, é uma bolinha fechada, né? Uma bolinha, ou seja, um vazio, é um furo, né? É um furo, que é mais ou menos isso aqui, ó. Que é um texto, que eu não sei de onde que é esse texto, tá? Que está lá numa pedra, é da Índia, tá? Então, a primeira representação do número zero da história tá aqui, ó, essa imagem aqui, é esse desenho aqui, um buraco, né? A falta de alguma coisa, um buraco na pedra, a falta, a bolinha ali, a falta, de onde se tirou a ideia do zero. Então a primeira representação da história é essa aqui, tá? Veio lá da Índia. Então é engraçado, né? De novo, olha só como a prática da meditação causou a invenção, vamos usar esse termo, de uma coisa que não é nada. O vazio é o zero, só que esse zero, esse nada, revoluciona a matemática e revoluciona tudo, né? Faz a gente ter tudo, né? Até mesmo informática. Se vocês pararem para pensar, né? Lembra que a linguagem de computador o que é? 0 e 1. Tem e não tem, né? 0 e 1. Bom, enfim. Vamos lá, isso aqui é só, né, para falar. Então, desculpa, aí eu cheguei nesse ponto aqui. Aí, então, nesse capítulo, né, que o Johnson vai estar colocando ali. Então, nesse capítulo, o autor apresenta algumas ideias que a Índia desenvolveu sobre a meditação no período que vai de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, não especificamente irá ensinar como praticar a meditação, o que com certeza pode ser melhor ensinado por um professor, um mestre na área, né? Foi aquilo que eu tinha comentado ali no começo do texto. Olha, ele vai ali dizer, olha, vou conversar com vocês aqui um pouco sobre a história da meditação, como que isso se desenvolve, como que essa prática, como que esse fenômeno se estrutura aí ao longo do tempo. Mas o meu objetivo aqui não é ensinar vocês a meditar, né? Até porque, se vocês querem fazer isso, procure um mestre, procure um professor, que vai ser bem mais fácil para vocês fazerem isso, né? E de novo, e por que de certo modo também ele fala isso? Foi até aquilo que eu tinha colocado já antes aí. Porque se você quiser, olha, então, como é que eu faço para meditar? Cara, como é que você faz para meditar? É simples. Para, senta, fecha os olhos, respira, relaxa e tenta esvaziar sua mente. Pronto, você está... Não digo que você está num estado meditativo, mas você está praticando a meditação, tentando praticar a meditação. É isso. Então, se eu tivesse que falar como é que se medita, pronto, acabou a aula. E aí a gente não tem mais o que dizer, né? Porque ela é uma prática, e ela é uma prática quase natural, né? Então, por conta de como não tem muito o que ser dito sobre a meditação, até porque ela é o nada, ela é o vazio, né? Como é que você vai falar sobre o vazio? É complicado, né? Ele vai dizer, então, o que eu vou falar, o que eu vou enfatizar com vocês aqui é contar um pouco como é que isso se estruturou, como é que essa prática chega até nós. E aí é isso que a gente vai ver aqui no texto, tá? Mas só para quem tiver curiosidade não, né? Mas só como uma forma de ilustração, quando ele falou isso, né, ali no texto, me lembrou muito uma historinha zen taoísta, que está aqui nesse livro, tá aí nessa capa aqui, esse livro aqui, ó. Aliás, esse livro não é meu, tá? Esse livro aqui é de um amigo meu, Cláudio. Cláudio, se você estiver vendo esse vídeo, teu livro tá aqui comigo ainda, tá? Não joguei fora, não, tá aqui. E um dia eu te devolvo, eu prometo que um dia eu devolvo. Aqui o Cláudio é um amigo meu que a gente morava em Floripa, né? E ele me emprestou esse livro aqui, e aí isso há mais de 20 anos atrás aí. E a gente acabou, né? Você acaba. Um vai morar num canto do país, outro vai morar no outro, a gente nunca mais se encontrou e eu nunca mais devolvi o livro. Mas tá aqui, ó, um dia eu devolvo, prometo. Tá guardado, tá cuidado, né? Então, esse livro aqui é um livro bem, bem interessante, que é o Dragão com Asas de Borboletas, né? Que conta histórias zen taoístas escrito por Prashant. Prashant ele é brasileiro, se eu não me engano, acho que ele é brasileiro. Ele era um discípulo do Osho, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Osho, que era um mestre, um guru indiano que veio para o Ocidente, morava nos Estados Unidos, e ele pregava uma religiosidade baseada no humor, né? Mais ou menos dá para dizer assim. Então ele dizia assim, a gente não deve levar as coisas tão a sério, essa coisa de ficar levando os textos sagrados muito a sério, a gente acaba perdendo a essência deles. Então a gente tem que levar a coisa mais no humor, a vida tem que ser engraçada, as coisas têm que ser divertidas, né? Não é para ser muito sério, muito sisudo. A gente tem que ser mais divertido. Então o Prashant, ele vai
seguir essa linha de pensamento aí do Osho, e ele vai escrever esse livro aqui, que é O Dragão Quase de Borboleta, que é um livrinho fininho, tá? Olha aqui, ó, é fininho, né? E são vários continhos, várias historinhas zen, com uma profundidade do zen e do taoísmo, né? Mas contado de uma forma escrachada, de uma forma debochada, né? Com palhaçada, com putaria, vamos dizer assim, no meio, que é para ficar engraçado, que é para fazer as pessoas rirem, né? Porque, e aí você vai efetivamente buscando ali, né? Se interessando, porque é divertido, a ideia é isso, é lúdico, né? Por ser lúdico, por ser divertido, você busca, né? E aí quando ele fala isso aqui, né? Que você precisa, tanto se você quer aprender meditação, não sou eu que vou te ensinar, né? Tipo assim, você pode até fazer sozinho, você pode descobrir sozinho. Me lembrou uma história do que está nesse livro, do Dragão Quase de Borboletas, que é a história de um crocodilo vegetariano chamado Pauzão, né? E aí eu vou contar a história para vocês, porque ela é curtinha, que ela fala exatamente isso sobre a essência da meditação. E acho que vocês vão conseguir entender o que é a meditação vendo essa história, e claro, com a palhaçada, entre aspas, né, com a ironia aí, com a brincadeira que o Prashant vai fazer. Então, eu vou fechar aqui, tá? Eu vou estar aqui, descartar aqui. Eu vou... isso aqui eu fiz questão de achar ela na internet para mostrar para vocês, porque o que é engraçado é a escrita, né? Vocês vão ver aqui, né? A escrita dos nomes que ele dá para os personagens. E aí, se eu falasse, vocês poderiam não entender direito. Então, é preferível mostrar aqui no vídeo, né? Depois eu vou deixar aqui esse link dessa página aqui para quem quiser, de repente, ir lá ver outras histórias. Tá? Não sei se todas as histórias do livro estão lá, mas só para vocês entenderem. Então, qual é essa história? Essa história é do Pau no Cocô, tá? E o caminho do Tao. Pau no Cocô era um mestre taoísta, tá? Então vocês já reparam que tem uma brincadeira aqui em relação ao nome, né? Ele brinca muito com a questão da sexualidade, tá? O tempo todo ele vai estar brincando com a sexualidade. Todos os personagens dele têm nomes de duplo sentido, tipo Cacete e Planeta, né? Então, qual é a historinha? A historinha é essa aqui, ó. Na frente da casa, em frente à casa de Pau no Cocô, havia um lago chamado Peidô, né? O Peido. Né? O Peidô, né? Este nome significa o que vem das entranhas, né? Qual é o significado de Peidô? Aquilo que vem das entranhas, né? Devido ao fato de suas águas, que suas águas não vêm de nenhum rio superficial, mas de um curso subterrâneo que aflora no fundo do lago, fazendo um ruído estranho por causa dos gases que contém, né? Então é um lago que é chamado Peidô porque ele causa ruídos estranhos por causa dos gases, né? O lago Peidô não tem peixes, porque um enorme crocodilo comeu-os todos. Não tendo mais do que comer, Pauzão, que é o crocodilo, que significa aquele que toca fundo, né, ou o que toca fundo, né, Pauzão, né, aquele que toca fundo, decidiu tornar-se vegetariano e discípulo de Cocozão. Cocozão era um mestre yogi que vivia do outro lado do lago, né? Quando você pega o livro, são várias historinhas desses personagens aí. O Pau no Cocô, que era um mestre taoísta, e o Pauzão era um mestre yogi, que era um professor de yoga que morava do outro lado do lago, né? Então, ele discípulo do Cocozão, que era um mestre yogi aí, né? Todas as manhãs, Pauzão ia até a beira do lago, em frente ao ashram. Ashram é tipo a escola, né? A escola de Cocozão. Tentava ficar na posição de lótus, né, que é aquela posição das pernas cruzadas, né, e meditar, como faziam os outros alunos de Cocozão. Todavia, era impossível para o pobre crocodilo sentar-se daquela maneira, né? O crocodilo tem a perninha curtinha, ele não ia conseguir sentar em lótus, né? Daquela forma que as pernas ficam em cima uma da outra, e porque ele tem aquela cauda enorme, né? Então não tem como ele ficar sentado ali, né, com as pernas cruzadas uma em cima da outra, na postura, entre aspas, correta de praticar a meditação, né? Como algumas pessoas dizem que tem que ter a postura. Certo? A postura é importante, mas não é o foco da meditação, né? Todavia, era impossível para o próprio crocodilo sentar-se daquela maneira. O máximo que conseguia recitar era algo parecido com um mantra, chocoalhando os dentes. Então também não conseguia, né? Algumas práticas meditativas são feitas com mantras, né? Principalmente aí nas práticas indianas. Você canta um mantra e fica algum mantra, né? E o crocodilo não conseguia pronunciar porque ele tinha os dentes, ele não tinha a articulação da língua, dos lábios, como as pessoas têm, né? Cansado de tantos fracassos, o crocodilo atravessou o lago e procurou Pau no Cocô, contando-lhe o desejo de meditar e suas dificuldades. Mestre, como devo meditar? Perguntou, espalhando água com a enorme cauda. Faça assim, ensinou o mestre. Todas as manhãs você mergulha e fica um tempo quieto no fundo do lago, né? Mas isso eu venho fazendo desde que eu nasci, exclamou surpreso Pauzão, né? Exclamou surpreso Pauzão. Aí é que é a história do livro, né? Então veja,
essa história é engraçada, porque ele vai falar assim: você quer aprender a meditar? Você quer meditar? Né? Quero. Então, se você vai para uma escola, né, vai dizer: olha, para você meditar, você tem que sentar lá na forma de um yogi, você tem que cantar o mantra certo, na entonação certa do mestre não sei o que, usar a roupa certa, ter o tipo de comida, ter o tipo de queimar o incenso, não sei o que. Tem todo um ritual para você poder alcançar a iluminação, poder alcançar a meditação, né? E muitas vezes as pessoas fazem todo esse ritual, fazem tudo isso e não conseguem, né? Que é o caso do crocodilo. Aí quando o crocodilo vai lá pedir a ajuda de um outro mestre, que no caso aí é o mestre taoísta, né, o Paulo Coco, ele diz assim: sabe o que você faz? Se você quer alcançar a meditação, você faz o seguinte: todo dia de manhã você desce lá no fundo do lago, fica paradinho lá e sem pensar em nada, sem fazer nada. Aí o crocodilo vai dizer assim: mas isso eu faço desde que eu nasci, né? Então, ou seja, a meditação é algo extremamente simples, que se a gente parar um pouquinho e deixar o nosso próprio ser, nosso próprio organismo se manifestar, a gente vai ver que a gente já sabe meditar, a gente já pode meditar, simplesmente deixando o nosso ser fluir e sendo quem a gente é, né? Só que efetivamente a gente coloca a mente junto, em cima, mas não, o que eu estou fazendo não é meditação, né? Aquilo que na psicologia a gente vai chamar de mecanismo de defesa, como a racionalização, né? E vai acabar fugindo e não vai conseguir praticar a meditação. Então vejam que a meditação é algo extremamente simples e que se a gente simplesmente deixar seguir a nossa natureza, que é o conselho que o mestre taoísta que dá para o crocodilo, né? Ele conseguiria alcançar o intento dele, que era aprender a meditar, né? Então, de novo, voltando agora para o texto, vamos voltar aqui. Tudo isso aqui para dizer que, né, ensinar a meditação ela não é muito uma coisa que se ensina, porque ela é extremamente simples. Basta você relaxar e deixar o seu interior aflorar, né? Tentar, aos poucos, eliminar a mente que fica tentando te confundir e você deixa a coisa sair, né? É difícil até explicar, sabe, assim, como fazer, mas acho que deu para vocês até pegar o sentido já, né? E quem quiser realmente aí aprender, né? Como ele fala aí, né? Procure um mestre da área, procure um professor da área. Eu sei que aqui em Marabá, aqui talvez não tenha, não sei se tem alguém aqui que pratica aulas de yoga, coisa assim e tal, ou alguma agremiação budista, alguma coisa assim, eu acho que aqui não tem, né? Mas na internet tem bastante, né? Até posso também depois passar alguns links, algumas coisas aí se vocês quiserem. Tá? Então o foco principal aqui do texto não é ensinar a meditar, não é esse o objetivo, mas a gente pensar um pouquinho de como é que isso se estruturou. Bom, e aí o que o Johnson vai dizer? Então, de acordo com Johnson, né, por volta de 500 a.C., os indo-arianos, né, que é o povo ali do norte da Índia, começaram a experimentar novas práticas psicológicas, pois começaram a demonstrar uma certa insatisfação com o excessivo ritualismo presente nos Vedas. Já expliquei o que são os Vedas, tá? Aí vai colocar assim, que algum ponto entre esses ideais representados no Rig Veda é um dos Vedas, tá aqui, tá? E a época dos crescentes movimentos ascéticos renunciantes do 8º ao 6º século a.C., tais suposições básicas sofreram uma mudança radical. Julgava-se que o mundo, nessa metafísica revista, era apenas um pouquinho real, e incapaz de conduzir a satisfação final, visto que estava sempre mudando, né? Nos gregos a gente também vai encontrar isso, né? Apegando-se às coisas transitórias ou passando a depender delas, só obtemos, segundo o argumento, uma felicidade transitória. O que o Johnson está querendo dizer com isso, está querendo apresentar com isso, né? Antes, só para vocês entenderem, o que são os Vedas? Os Vedas são 4 livros, livros não é bem a palavra certa, eu poderia dizer assim, como se fossem 4 bíblias, tá? Vedas significa verdade, tá? Em sânscrito, são as verdades, ou conhecimento. Tá? Aquilo que no grego a gente vai chamar de gnose. Então, os Vedas, traduzindo, seria isso, o conhecimento verdadeiro, né? Que foi aí a origem mítica, né? São 4 livros, são 4 Vedas. Esse aqui é o Rig Veda, o Sama Veda, o Atvar Veda e o Yajur-Veda. Tá? São 4 bíblias, na verdade, são livros grandes, né? Bíblias no sentido de conjunto de livros, né? Onde está passado ali, foi passado à humanidade da origem mítica, né, dos Vedas, as verdades, né, as verdades sobre tudo, sobre o universo, como se fosse um livro religioso, né, um livro sagrado. E quem que recebeu esses Vedas? Os chamados rishis,
ou rishis, acho que essa é a pronúncia, que são profetas, vamos dizer, como a gente tem aqui, por exemplo, na tradição cristã, né, o Antigo Testamento, a gente vai ter lá tipo Daniel, lá, né, um profeta que tinha visões e escrevia lá sobre o que Deus mandava. É a mesma coisa, é muito parecido com os Vedas. Existiam esses rishis, que aí não tem nenhum nome específico, né, nenhum que ficou famoso, como no caso da tradição cristã, eram homens santos, eram profetas, que receberam esses ensinamentos, ou descobriram esses ensinamentos. Também não se sabe de quem que receberam, mas eles receberam esse conhecimento e registraram nesses Vedas, tá? E aí esses Vedas, eles ensinam um caminho para você encontrar a verdade, para você encontrar a realização, para você se auto-encontrar. Muito parecido com a tradição cristã, né? Só que uma característica forte dos Vedas é que eles têm um excesso de ritualização. É muito excesso. Se vocês já viram coisas da indianas, vocês já devem ter visto filmes ou então algumas coisas no YouTube por aí sobre a Índia. Vocês vão ver que os indianos são muito excessivos, tudo muito excessivo, muita dança, muita comida, muita música, muita pintura, muita cor, né? Tudo é muito ritualizado, E aí o que o Johnson vai estar falando é que mais ou menos aí, né, por volta de 500 anos antes de Cristo, algumas pessoas, principalmente aí vindo do norte da Índia, quando vai ter ali a chamada a invasão ariana, né, os povos arianos vindos aí da Europa descem e entram em contato ali com os povos que viviam na Índia, né, e vai surgir aí os Vedas e tudo mais. Esse excesso de ritualização, esse excesso de ritos, a palavra é essa mesmo, né? Estava começando a cansar um pouco as pessoas, elas não estavam mais conseguindo dar conta de realizar essas práticas, né? Porque são muito exaustivas mesmo. As práticas exigidas, né, digamos assim, pelos Vedas, elas são muito fortes, né? A pessoa tem que ter uma grande força de vontade mesmo para se dedicar àquilo, tá? Vai ficar mais fácil quando eu mostrar outras coisas para vocês ali mais na frente. Mais fácil para vocês entenderem. Então essa reação, esse excesso de formalismo e de ritualização começou a fazer surgir um movimento, né, que começou a questionar isso. É uma nova metafísica, como ele vai colocar aqui, né, uma metafísica revisada, que começou a entender que o mundo, né, esse mundo que está aqui, ele é só um pouquinho real. Né? Ele não é a verdadeira realidade. Essa ideia a gente vai encontrar também em outros filósofos no Ocidente, por exemplo, né? E, portanto, que se a gente se apegasse a esse mundo, a gente estaria se apegando a uma verdade no mínimo transitória. Então começa a surgir a ideia de que tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente vê ou vive é ilusão. E por isso a gente deveria se dedicar a uma outra realidade que não essa que a gente consegue ver com os sentidos. Né? Tá. Então aqui, ó, eu trouxe só um exemplo para vocês verem de uma imagem aqui antiga, né, desses Vedas, por exemplo, que eram aqui feitas em tabuinhas de bambu. Né? Então aqui está uma imagem, um desenho, e aqui estão os textos aqui do lado, né? Só que isso aqui é enorme, tá, gente? Não é 4, 5 tabuinhas de bambu, não. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez eu conheci uma pessoa uma vez que ele tinha os Vedas, né? E meu amigo, era os Vedas todos, né? E era, sabe assim, era prateleiras e prateleiras, assim, todos os livros. Era bastante livro, tá? Não é 4, 5 tabuinhas, não, tá? Bom. Então, é o apego, né? Então, o que se começou a surgir? O que começou a surgir nesse momento histórico lá da Índia? Né? Começou a surgir a noção, a ideia de que é o apego às coisas transitórias, ou seja, às coisas do mundo, né? O apego às coisas materiais, às coisas do mundo concreto, que faz com que sejamos alvo da doença. Em sânscrito significa dunka, né? A palavra é dunka, que é geralmente traduzido por sofrimento, né? Que isso aqui vai estar lá na base do budismo, né? Principalmente. É por isso que está aqui a imagem do Buda. Né? Ele vai dizer assim, como a gente se apega às coisas que são transitórias, como a gente se apega por causa da nossa mente, que a mente é desse mundo transitório, desse mundo das ilusões, e a gente se apega a essas coisas, isso aqui é importante, eu tenho que ter esse livro, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter realizações na minha vida. A gente se apega a essas coisas, esse apego a coisas que não são verdadeiras, a coisas que são transitórias, a coisas que vão acabar, né, que faz com que a gente acabe ficando doente. Né? Doente no sentido aqui de uma doença psicológica, né? E que aí até o Johnson vai colocar ali que quando traduziram isso para o Ocidente, eles traduziram doença por sofrimento, mas não seria tanto sofrimento, seria a ideia de doença mesmo, um pouco próximo da doença psicológica, né? Uma neurose, a gente podemos colocar assim, que é o que a gente vai ver depois, que o Freud vai descobrir, né? A gente vai ele vai fazer essa ligação depois aí com a psicanálise, né? Então é esse sentimento, né, é esse apego a essas coisas que vai fazer com que a gente
tem o sofrimento. Então, por exemplo, no próprio budismo, ele vai dizer assim, a raiz de todo sofrimento é o apego, né? É o desejo. Como você deseja coisas você deseja que coisas imutáveis, né? Desculpa, que coisas mutáveis se tornem imutáveis, né? Eu quero ter uma mulher que me ame e quero que ela me ame para sempre, né? Para sempre é muito tempo, né? Você quer que uma coisa que muda, as pessoas mudam com o tempo, né? Você quer que essa coisa mutável se torne imutável. Então, meu amigo, tenha certeza, você acabou de... Aí ó, que está a noção do karma, né? Você acabou de colocar uma sementinha do karma na tua vida, porque você está querendo que coisas que mudam, que naturalmente vão mudar, elas parem de mudar. E aí isso vai invariavelmente em algum momento te causar o sofrimento, ou te causar a doença no sentido psicológico, porque uma pessoa que com sentimento de sofrimento, o sentimento de dor, o sentimento de perda, é uma pessoa que está adoecida, né? Então aqui, ó, muitos indianos do norte convenceram-se de que a felicidade verdadeira e duradoura consistia em transcender o mundo. Então, já que isso aqui é ilusão, já que esse mundo vai me causar sofrimento, então o que eu tenho que fazer é transcender esse mundo, é prestar atenção naquilo que realmente está para além dessas coisas que eu percebo, né? Veja que é muito parecido, se vocês pararem para analisar, com a própria filosofia platônica, né? Platão dizia que isso aqui era o mundo o mundo das ilusões, a verdade está no mundo das ideias. A base é a mesma aqui, ó, tá? A ideia é a mesma. Eles já tinham a experiência do êxtase do soma, né? O êxtase do soma, o êxtase corporal, as excessivas práticas, né, ritualísticas aí dos Vedas, como modelo, agora partiam para a experiência do êxtase transcendental. Isso foi dramatizado quando o príncipe Siddhartha se transformou em Buda, o desperto pelo êxtase, né? Buda, para quem não sabe, né? Provavelmente vocês não sabem, a palavra Buda significa o desperto, né? Ou alguns chamam de o iluminado, mas a palavra certa seria aquele que despertou, né? E aí no texto Johnson vai falar o desperto pelo êxtase, então aquele que despertou para o êxtase. Gente, já tem quase 1 hora de vídeo, então eu não vou falar muito sobre o Buda aqui, tá? Sobre a história do príncipe Siddhartha, tá? Mas só para vocês entenderem, eu vou, inclusive, eu já tinha até planejado fazer isso antes, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, aqui, nas descrições aqui do vídeo, vou deixar um link para vocês verem um filme, quem tiver interesse, claro, quem tiver vontade, um filme antigo, tá? Muito antigo, chamado O Pequeno Buda, com Ken Reeves lá, quando ele era bem novinho, vocês vão ver o Ken Reeves novinho lá e tal, né? Ken Reeves é aquele que fez Matrix, né? Aliás, né, o budismo que tem muito a ver com a Matrix, né? A ideia do budismo, né, que o budismo prega, né, e para vocês entenderem um pouco, para vocês verem um pouco, quem tiver interesse, claro, né, nessa questão aqui dessa transformação do Siddhartha em Buda, que é essa questão desse êxtase transcendental, né, como que o príncipe Siddhartha, que é uma figura mítica, né, que ele compreendeu a ilusão do mundo, né, e por via da meditação, por meio da meditação, ele transcende esse mundo e se torna no desperto, naquele que despertou, né, que é o Buda, né? Eu já falei um pouquinho da história do Buda ou do príncipe Siddhartha para vocês num outro vídeo, mas só para vocês, eu só quero chamar a atenção aqui de dois elementos que eu acho muito interessantes, muito legais. E se vocês virem esse vídeo, esse filme, quer dizer, vocês vão ver isso, né, vai passar lá em algum momento. O que acontece com o Siddhartha, né? Eu já falei isso para vocês em outro vídeo. O Siddhartha ele era um príncipe, né? O pai dele cria ele trancado entre aspas, né? Tipo assim, dentro lá de um castelo. Castelo também não é bem a palavra, de um reino, né? Um reino era isolado, porque ele queria que o filho não tivesse contato com o sofrimento, né? Então, ele cresce, né? Ele cresce, se casa, tem filhos, aquela coisa toda. E a vida dele é aquela eterna felicidade, aquela eterna felicidade, mas ele sentia que, tipo assim, tinha alguma coisa que estava faltando ali, tinha alguma coisa que estava errada, né? Um dado momento da sua vida, ele acaba saindo não vou aqui entrar muito em detalhes, ele acaba saindo do palácio, lá, né? Ali daquela região ali do palácio onde ele vivia, e ele acaba se defrontando com coisas que ele nunca tinha visto antes, que é uma pessoa velha, um velho, tenho que lembrar aqui, um velho, um doente, são 3 coisas, agora não estou bem lembrado da história, um velho, um doente e um morto, uma pessoa morrendo, ele viu uma pessoa morrendo, faz muito tempo, tá, que eu também não lembro direito da história, ele vê uma pessoa morrendo e aquilo choca ele, né, e aí ele vê o sofrimento, né, e até pergunta para um discípulo, para um serviçal lá dele, o que é isso, aí o cara fica explicando, Senhor, isso é a doença, isso é a morte, tal, todo mundo morre, não sei o quê. Aí ele fala assim, mas até os reis morrem, sim, mas até os reis. Aí aquilo choca ele, né, porque ele nunca tinha visto aquilo lá antes e tal. E aí ele resolve renunciar àquela vida de felicidades lá que
que são felicidades, mas são felicidades que não são, né, profundas, do reino, e vai efetivamente buscar aí a cura para o sofrimento, né? E aí ele se embrenha na floresta. Naquela época existiam já esses rishis, né, que eu falei, existiam lá os sadhus, os homens santos, que eram pessoas, os renunciantes, que eram pessoas que abdicavam do mundo e elas iam para a floresta, entravam na floresta e faziam uma promessa. Por isso que eu digo assim, os Vedas eles exigem um autodomínio muito forte, né? E dizem assim, ó, você só vai, efetivamente, eles prometiam para eles mesmos que eles só sairiam da floresta quando eles alcançassem a iluminação, quando eles descobrissem a verdade. E aí eles passavam a vida inteira lá, sem nada dentro da floresta. O Siddhartha, ele vai, ele se junta a essas pessoas, ele começa a praticar meditação, praticar as práticas de mortificação, né, do corpo, já que esse mundo aqui é ilusão, é matéria, né, não é verdade. Então, para que vai pegar isso? Então ele começa a praticar lá as práticas de mortificação e fica lá na floresta por alguns anos lá, né? Aí diz a lenda, né, no filme eles retratam isso bem, que um dia o Siddhartha estava lá, já, né, sem roupa, já não tinha mais nada, todo cabeludo, com barba, né, anos lá sentado, né, aí diz a história que ele só comia o que os passarinhos que voavam defecavam nele, e aí ele comia lá as fezes dos passarinhos e a água da chuva, que ficava lá o tempo todo tentando meditar, tal. E morrendo ali já, né, quase morto, e até que num dado momento ele tá lá ali naquela prática ali intensa tal, e aí ele ouve, ele estava perto de um lago, de um rio, e ele ouve um professor de música, vamos dizer assim, como se fosse um professor de violão, num barco, o barco estava passando, e aquele professor estava lá dando aula para um aluno, né? Então o professor estava ensinando o aluno, dizendo assim, olha, quando você for preparar o instrumento para tocar, uma cítara lá, né, que a gente tipo uma espécie de violão, você vai pegar, colocar a corda aqui e tal, só que se você não pode esticar demais a corda, né? Por que você não pode esticar demais a corda? Você não pode nem deixar a corda muito frouxa, porque se você deixar a corda muito frouxa, não vai sair som. Mas se você esticar demais a corda, você arrebenta. Então, para que você possa tirar o som, você precisa tensionar a corda, mas não demais. Se ela estiver muito frouxa, não vai sair som. Se ela estiver muito tensionada, ela arrebenta. Você precisa alcançar o meio, o equilíbrio, né? Aí diz a lenda que o Siddhartha, quando ele ouve isso, ele não é que ele não desperta, mas ele dá um estalo e ele percebe, meu Deus, então é isso. Não é nem tanto você negar o mundo completamente, como eu estou fazendo aqui agora, não tenho nem roupa, né? Estou aqui pelado no meio do mato, com barba, cabeludão aqui e tal, passando fome, passando necessidade. Não é nem você negar o mundo e nem você simplesmente se jogar pro mundo e curtir tudo que o mundo tem, festa, cachaça, mulherada. Não é nenhum desses dois extremos, porque nenhum desses dois extremos vai trazer a felicidade, né? Se você tiver muito frouxo, né, só se preocupar com divertimento, com frivolidade, a corda vai estar muito fraca, você não vai tirar som nenhum daqui. Mas se você, por outro lado, for para uma coisa muito tensa, como ficar aqui negando tudo, negando família, negando amigos, negando qualquer experiência terrena, você vai arrebentar, porque você não vai dar certo. Então o segredo é o meio. E aí naquele momento ele percebe aquilo, que aí a gente vai encontrar lá no taoísmo, a gente vai encontrar lá na Grécia, né, muitos outros filósofos, né, que já falavam que o segredo é o caminho do meio. É você nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o meio, né? E aí ele começa a praticar um novo modo de meditação, né? Vamos colocar assim. E ele começa a não simplesmente negar o fato que ele tem um corpo, a negar a corporeidade, e ele começa a praticar isso, e aí vai praticando a meditação até que em um dado momento ele está sentado debaixo de uma figueira. Tá? Aí tem uma alusão bastante simbólica em relação à figueira. Ele está debaixo da figueira lá, praticando a meditação. Ele é tentado por um demônio chamado Mara, né? Mara? Acho que é Mara o nome. Desculpa que eu não lembro da história. O demônio tenta ele lá durante 40 dias, uma coisa, não lembro da história. E aí ele vence o demônio. E quando ele vence o demônio, ele percebe que ele e o demônio são a mesma coisa. E, enfim, ele é o universo. E aí, tal, né? Ele desperta. Né? Então ele conseguiu despertar, ele conseguiu transcender por essa prática da meditação, mas uma prática não de uma meditação de mortificação, e sim uma prática de meditação que leva aí ao meio termo, né? Leva aí ao equilíbrio. Tá? Gente, eu fiz aqui um apanhadão aí da história do Buda, tá? Só para vocês entenderem. Então ele vai alcançar esse despertar
por meio dessa prática transcendental. Não é uma busca corporal, como muitas vezes os rituais dos Vedas pregavam. Também é uma busca puramente espiritual, né, como, né, uma negação completa da corporeidade, né? Vai ser o equilíbrio entre as duas coisas, e aí então ele vai efetivamente conseguir se transformar. Ele desperta e aí ele se torna o Buda, né? O primeiro Buda, Sakyamuni Buda, né? É o nome do, no caso aí o Siddhartha, né? Ele passa a se chamar Sakyamuni Buda. Bom, então de novo, a história é longa, é comprida, tá? Eu estou só dando aqui tentando fazer um apanhado aí. Quem tiver curiosidade, quem quiser saber a história toda, eu vou deixar o link aqui do filme. É claro que é um filme feito para ocidental, então é hollywoodianizado, né? Mas ele é palatável, é bom, é fácil para a gente aceitar, para a gente entender e assimilar, né? Tá dublado, tá? A dublagem é horrível, uma porcaria. Mas aí, para quem quiser, também se vocês procurarem aí no YouTube, vocês encontram com legenda. Eu vou deixar aqui só para fazer uma referência. Mas enfim, vamos lá, que senão já deu bastante hora, né? Então ele vai fazer isso, tá? Então esses indianos eles passaram a praticar isso, tá? A buscar essa prática transcendental via meditação, né? Que é o que está simbolizado aí pela figura do Siddhartha, né? Mas o Buda, ele vai colocar lá no texto, né, o Johnson, né? Ele vai dizer assim, olha, só que o Buda, ele não tinha, né, o monopólio do mercado, né? Não era só os agora budistas, né? Porque aí nasce, surge quando o Siddhartha, né, que ele era, né, dessa religião dos Vedas, ele descobre o êxtase, né? Descobre a desperta por meio da meditação, ele acaba, entre aspas, criando uma nova doutrina que é o budismo, né? Ele acaba tendo discípulos e surge o budismo, né? Só que ele brinca ali no texto, né, o Johnson. Ele não tinha o monopólio do mercado, né? Não era só os budistas que praticavam meditação, né? Ele vai colocar aqui muitos outros grupos que partilhavam da grande moda da transcendência estática obtida por meio da meditação. Então, aquilo começa, na verdade, quem está querendo dizer ali é que nesse momento histórico, essa prática de buscar a transcendência via uma transcendência estática, né, que é você ficar paradinho ali tentando acalmar a mente, parar a mente e transcender, isso não era um fenômeno do budismo. Várias outras seitas, vamos usar esse termo, vários outros grupos estavam também praticando isso, estavam desenvolvendo isso, né? Então esse foi o momento em que o mito do Buda polarizou inúmeras práticas em torno de uma prática espiritual que se opunha ao ritualismo excessivo dos Vedas, né, aquilo que eu estava falando antes. O que por sua parte acabou gerando uma reação a essa polarização, fazendo surgir a atual religião hindu, que aqui tem alguns exemplos hindus aqui, né? Mas todas essas polarizações, de um modo ou de outro, orbitavam em torno da meditação. Então, o que o Johnson vai estar colocando ali no texto, ele vai dizer assim, ó, nesse momento, por volta aí do ano 500 a.C., não existia ainda o que a gente vai conhecer hoje por hinduísmo, né? Nem budismo. Existia essa religião primitiva baseada nos Vedas, onde está lá um excesso de ritualização, um excesso de práticas de mortificação e tal. Num dado momento, algumas pessoas pararam e disseram, meu, é demais isso, tá forçado, ninguém consegue, né? Tipo, difícil, né? É como eu às vezes penso assim, às vezes eu penso no pessoal do Islã, né? Meu Deus, tipo assim, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas assim, eu vejo as pessoas do Islã, né? Os muçulmanos, os caras rezam 5 vezes por dia, né? 5 vezes por dia. Sabe, é difícil. Pra mim, quando na minha época que eu era católico, né? Que eu nasci católico, você tinha que ir na missa uma vez por semana, você diz, ai meu Deus, mas na missa já é difícil. Imagina você ter que 5 vezes por dia parar, botar um tapetinho ali, rezar. Você tem que ter muita força de vontade. Eu admiro muito essa persistência, vamos usar esse termo, dos islâmicos, né, dos muçulmanos, porque eles têm uma verdadeira persistência. Todo dia lá, né, 5 da manhã, quer ver quando tem o Ramadã, então, né, que tem que fazer o jejum e tal. Então, assim, puxa, é difícil, né? Você tem que estar realmente com muita força de espírito para fazer isso. Eu não sei se eu conseguiria, né? Eu não sei se eu conseguiria ser um muçulmano, né? Dado essa exigência, né, que a religião impõe, né? Então, era mais ou menos essa reação que tinha lá naquela época. As pessoas diziam, meu Deus, mas é muito forçado. Forçado de difícil, né? Poxa, não tem como fazer mais fácil. E aí começa a surgir um movimento que vai dizer assim, não, cara, olha, você não precisa de toda essa ritualização, você não precisa de tudo isso. Você pode, entre aspas, encontrar Deus de um modo mais fácil. Senta aqui, respira, né, tenta acalmar tua mente e você vai encontrar. Só que aí
Então muita gente acabou indo para isso, é aí que o Johnson vai falar, então isso é o mito do Buda, né? O surgimento do Buda é isso, são essas pessoas indo em direção a essas práticas, só que isso acaba causando uma reação. Muitas pessoas vão dizer assim, não, peraí, mas você está negando a religião, né? Você está negando os deuses, né? Isso é perigoso, você não pode fazer isso. A gente tem que efetivamente cuidar dos deuses também, porque senão pode acontecer alguma coisa de ruim com a gente e tal. Então surge uma contra-reação a essa prática que vai dar origem ao que a gente hoje vai chamar da religião hindu, né? Ou hinduísmo, que é essa aqui, ó, né? Aqui é um exemplo de algumas pessoas hindus lá no rio Ganges, né? Porque não sei se vocês têm conhecimento, o Ganges é um rio considerado sagrado na religião hindu, e muitos hindus fazem essa prática aqui, né, que é a prática da oblação, que você vai lá no rio, né, joga água, faz as suas orações ali no rio e tal. Então a prática então todo indiano, o sonho dele é pelo menos uma vez na vida, como todo muçulmano tem que ir para Meca pelo menos uma vez na vida, todo indiano você tem que ir pelo menos uma vez na vida, você tem que ir lá no Ganges, você tem que tomar um banho no Ganges, no rio sagrado, enfim, né? Então surge essa outra prática aqui, essa outra religião, porque o budismo ele não é uma religião, tá? Ele não é encarado como uma religião. Ele está mais próximo aí, mais ou menos, de uma filosofia. Mas o hinduísmo não. O hinduísmo é uma religião mesmo. Tem deuses, né? Aí tem toda aquela mitologia dos deuses: Brahma, Vishnu, Shiva, Parvati, Ganesha, né? E por aí vai todas aquelas divindades. O budismo não tem divindade, por exemplo, né? O budismo ele não tem. O budismo está mais próximo do taoísmo, né? Que olha, as coisas são porque sempre foram, né? Não tem ninguém que criou, não tem ninguém que vai destruir, não é bem assim. O hinduísmo não. O hinduísmo ele tem toda uma concepção religiosa, como a gente entende bem a religião, e ele vai. Então, surge esses dois movimentos, essas duas reações, mas o que o Johnson vai chamar a atenção ali no texto é que, mesmo surgindo essas duas reações, elas tinham uma coisa em comum, isso vai perpassar toda a cultura indiana, ou todas as práticas espiritualistas indianas, que todas elas orbitavam em torno de uma coisa chamada meditação. Então a meditação ela vai ser muito forte na Índia, e ela vai estar muito presente em qualquer prática religiosa ou não, você vai encontrar ela lá, né? E aí, claro, e diversas formas, diversas práticas diferentes para você realizar isso, que a gente chama de meditação, tá? Não tem um jeito só de fazer, tem vários modos, né? Então vamos lá. Então ele vai dizer ali, né? Um exemplo da ideia básica que esses diversos grupos mantinham em torno da meditação pode ser encontrada numa passagem do Katha Upanishad, composto aproximadamente entre 400 e 300 a.C. Os Upanishads, tá? Só para vocês entenderem, aqui o Katha, eu não sei o que significa Katha, mas é um dos Upanishads. Os Upanishads é uma parte dos Vedas, tá? Então todos os 4 Vedas, o Rig Veda, os 4 livros lá dos Vedas, todos eles têm uma parte lá chamada Upanishads, que são os livros que estão lá dentro dos Vedas, tá? Então, um desses Upanishads, que foi escrito mais ou menos aí no ano 300 a 400 a.C., ele fala o seguinte termo. Isso aqui o Johnson vai trazer só para ilustrar como, mesmo na religião hindu, né, mesmo ali você vai encontrar referência à meditação. Quem vai colocar ali, vai apresentar ali no texto, né? Quando os cinco sentidos, né, ou conhecimentos, se acalmam juntamente com a mente superficial, que a gente pode chamar de manas, e a mente profunda, que a gente pode chamar de Buda, veja que no pensamento indiano existem duas mentes, tá? Uma mente superficial, que é essa aqui que a gente fica o tempo todo, né? Como um macaco. Aliás, aqui agora que esse cara, eu botei essa foto porque ele me lembra um macaco, né? Uma simbologia para a mente usada tanto no Egito, mas também na Índia. A mente ela muitas vezes é representada na forma de um macaco, porque o macaco não para, né? E pula. Então a mente muitas vezes é simbolicamente representada por um macaco, né? Essa mente no indiano chamada de manas, né? Já a mente profunda, aquela que a gente chamaria, para vocês entenderem um pouco na linguagem psicológica, de self, né? Os textos indianos chamam de buddhi, tá? Então, né, a mente superficial, manas, ou a mente profunda, buddhi, não vacilam. Esse, diz o sábio, é o estado mais profundo. Né? Estado mais profundo de quê? Estado mais profundo de consciência. Então, essa consciência que a gente tem aqui agora, as tradições indianas, né, vão dizer, não é uma consciência profunda, verdadeira, porque ela é do reino, aqui do domínio de manas, né, que é essa mente superficial. A verdadeira consciência é aquela que a gente vai alcançar com a mente profunda, né? Ou seja, com o nosso self. Então essa é a consciência verdadeira e mais profunda. Esse estado, afirmam eles, é atingido por meio da yoga, da meditação ou yoga, né? Que aí é o significado da palavra yoga. Sendo a conservação fixa, dharana, dos poderes dos sentidos e da ação, indriyas,
indriyas, né? Então ficamos imperturbáveis. De fato, a meditação, ou seja, a yoga, é o começo ou o fim. Então, o Johnson traz esse trechinho para falar, olha, isso aqui já está falando lá nos textos dos Vedas. Então, vejam como isso estava presente, né? Essa ideia básica de que você até pode fazer uma série de rituais, cultuar os deuses, queimar um incenso, não sei o que, pode ter tudo isso. Mas na base de tudo, o começo e o fim de tudo é yoga, né? Ou a meditação, né? Então, esse trecho mostra bem a meditação sendo entendida como uma prática do disciplinamento, não sei se essa palavra existe, tá? Eu peguei lá do texto mesmo, disciplinamento das diversas partes constituintes da nossa consciência, né? Então veja, o que é a meditação? Se a gente for parar para ver, né, o que é a meditação? A meditação é a prática da gente disciplinar a nossa mente, né? Qual mente? Essa mente superficial, essa que eu falei aí que simbolicamente é representada por um macaco, né? Porque ela não para, ela pula de um galho para o outro, né? Como se vocês tentarem fazer, e eu aconselho vocês a fazerem isso, tentem praticar a meditação. Como é que vocês vão fazer isso? Você para um dia à noite em casa sozinho, senta, fecha os olhos, respira, relaxa e pensa assim, pensa assim não, né? E não pensa, simplesmente deixa os pensamentos virem e deixa os pensamentos irem. Vocês vão, e não foca em nada, não fica focando em nada. Vocês vão observar que um pensamento vai aparecer e você vai olhar para ele, olhar entre aspas, né? Você não olha o pensamento, e você vai simplesmente tirar ele. Vai dizer assim, não quero pensar nisso agora, tira ele. A hora que você tirou ele, outro pula. E aí, de repente, você tá, outro pula. E a tua mente começa a pipocar um monte de pensamentos. Quando você menos vê, você já tá lá pensando no que você vai ter que fazer amanhã, quando você voltar da escola, que não sei o que. E aí você, opa, meu Deus, eu já tô lá. Volta, aí você volta. Então, essa atividade dessa mente que não para, né, que parece um macaco, é isso que a gente precisa disciplinar, né? É isso que a gente precisa controlar. Porque a hora que a gente controla isso, essa mente que nos distrai, a gente consegue disciplinar ela, consegue fazer ela ficar parada, aí efetivamente vai eclodir aquilo que tem de mais profundo, que seria o Budi, né? Essa mente profunda. Então, como é que ele coloca ali, né? Ele vai dizer assim, então, como é que é esse disciplinamento da mente? Ele vai dizer assim, em primeiro lugar, acalma-se a mente, né? Esse disciplinamento, né, da nossa consciência. Em primeiro lugar, a gente acalma a mente, essa mente aí, manas, a mente superficial, né? Com a mente calma, outras características internas podem tornar-se objeto da atenção e da mente superficial, como nos sentimos, o que provoca nossa ansiedade, etc. Tá? Em terceiro lugar, a meditação conduz a um estado mais profundo, onde os estados da mente superficial, manas, cessam e podemos entrar em contato com um nível profundo da mente, ou seja, o Budi. É nesse momento que se encontra o êxtase meditativo, né? Aí aqui ele vai colocar lá no texto, entendendo o êxtase, né? Ou o êxtase, no sentido da palavra mesmo, que aqui, né? O ek, né? De fora, com o stasis, que é o lugar costumeiro. Então o que é o êxtase? O êxtase é você estar fora do teu lugar comum, fora desse modo que você está acostumado, ou seja, fora desse eu, entre aspas, que a gente chamaria de personalidade, né? Ou que a gente até chamaria do ego, né? Que a gente conhece, esse eu que sou eu aqui, é o André, tal, que tem tantos anos, que trabalha não sei aonde e tal. Tudo isso é o meu lugar comum. Quando eu acalmo a minha mente, acalmo a minha manas, né? Minha mente superficial, eu faço vir à tona elementos do meu entendimento, do meu próprio ser, que é como eu me sinto, como eu fico angustiado em relação a outras coisas, como determinadas pessoas me incomodam, como determinadas situações me incomodam, e eu vou eu vou aos poucos compreendendo isso, né? E à medida que eu vou compreendendo isso, eu vou dissipando isso, porque inclusive eu vou vendo que tudo isso é ilusão, que nada disso é verdade, né? Eu vou dissipando isso, à medida que eu vou dissipando isso, eu vou entrando em contato em níveis mais profundos da minha consciência, até que eu chego no Budi e eu me descubro, né? E eu me descubro a mim mesmo, o meu self, né? Que é esse eu que não sou eu, é um outro eu que eu ainda não tenho um conhecimento verdadeiro sobre ele, não tenho contato direto sobre ele. Né? Vejam que isso aqui não é nada mais, nada menos do que um processo psicológico. Né? Por isso que lá no começo do texto ele falava que a Índia vai ter os primeiros textos psicológicos. É isso aqui. Ó. Veja se isso aqui não é exatamente o que a gente vai encontrar lá na psicanálise. Né? Veja, né, eu tenho problemas, eu tenho neuroses que me fazem ficar louco, que me fazem ficar com um monte de coisa que eu não consigo, né, saber o que conseguir um emprego, me manter no emprego, me manter numa relação. Então toda hora a minha vida é uma confusão. Então eu tento parar isso, eu tento eliminar isso, como eu vou para um terapeuta, né? E aí o terapeuta começa a me demonstrar, a me apontar características da minha mente superior, que eu poderia chamar aqui do meu ego,
né, de como é que eu me relaciono com o mundo, da minha personalidade, de como é que eu faço as coisas, começa a me apontar, né, como é que eu faço, que eu reajo às coisas ou não. À medida que eu vou me confrontando com esses elementos que são os meus traumas internos que eu tenho, né, ao longo da minha vida, o meu karma, né, as reações das ações que eu cometi ao longo da minha existência, né, à medida que eu vou compreendendo isso, eu vou assimilando isso, ou usando uma linguagem, né, da psicologia, eu vou ressignificando isso, e à medida que eu vou ressignificando isso, eu vou entrando em contato com o meu self, né, com a parte mais profunda do meu psiquismo, ou numa linguagem budista aí, com o meu Budi, né, com a minha mente profunda. Entenderam como isso é uma prática psicológica? Isso é uma prática psicológica, né? Não é um dia, obviamente, que você faz isso, né? Sentei aí e pum, alcancei. Se você conseguir, ótimo, né? Mas geralmente não é assim que fica, né? Então, esse é o exercício que a gente faz para alcançar o que ali o Johnson vai estar falando desse êxtase meditativo, né? E aí, só para ilustrar, né, de uma pessoa num êxtase meditativo, eu trouxe aqui essa figura de um senhorzinho que eu não lembro o nome dele, mas espera aí que eu tenho aqui o livro, eu trouxe ele porque eu gosto dessa foto, porque parece mesmo, né, de alguém que está nesse estado de êxtase, nesse estado que isso aqui é uma foto de verdade, tá? Não é uma pintura não, uma foto tirada lá nos anos 1900, quando as câmeras ainda eram preto e branco e tal, né? Câmera fotográfica. E ele tá num estado que me parece muito esse estado búdico, né? Esse estado que o cara já tá, tipo, até você olha o olho dele ali, né, pra cima, tá tipo, ele já tá transcendendo. Esse senhor, deixa eu pegar o nome dele aqui, peraí, eu marquei aqui na folha. Esse senhor aí, o nome dele é o Nagendra Nath Baduri, tá? Nagendra Nath Baduri. O santo que levitava, o santo que se levitava, né? Essa é uma imagem, é uma foto, tá? Que tem várias outras, não sei se a câmera vai estar pegando aí, né? Não sei se pegou, não sei se eu tenho que botar mais perto da câmera ou mais longe da câmera, né? De vários mestres, né? Vários yogis famosos, né? Da Índia, que de algum modo foram professores de um yogi muito famoso no Ocidente chamado Paramahansa Yogananda, que é esse aqui, tá? Para quem também quiser conhecer um pouco mais sobre yoga, né? Sobre a tradição hindu, esse aqui é um livro excelente, tá? O Paramahansa Yogananda também é um desses gurus indianos que veio da Índia, veio para o Ocidente e difundiu o hinduísmo, né? Difundiu a cultura da yoga no Ocidente. Então, aí nesse livro aqui ele conta a história dele, né? Da vida dele, né? É autobiografia, né? Ele vai contando ali como que ele veio para o Ocidente, como é que ele se evoluiu aí na prática do yoga, tudo mais e tal. E aí ele coloca alguns professores dele, né? E um deles, não sei se esse aí especificamente foi um professor, ou se é só um exemplo de um homem santo. Tem vários outros aqui. Mestre Nachaya, Swami, indiano é difícil, Swami Kebalananda, Swami Pranabananda. Então, assim, são nomes difíceis. O indiano é mais, eu acho o chinês mais fácil, né? Então, esse aí é só um exemplo, tá? Só trouxe para ilustrar desse Swami aqui, desse mestre, né? Como ele está aparentemente no estado de êxtase meditativo, né? Bom, então, nas fontes xamânicas, tá? E místicas, emerge muitas vezes a ideia, isso aqui eu também estou lendo literal do texto do Johnson, tá? Emerge muitas vezes a ideia de que no êxtase ficamos por algum tempo fora do nosso eu comum para que possamos aprender. Ocorrem novas percepções, novas experiências e mais holísticas maneiras de compreender. Sentimos-nos, de certo modo, liberados do fardo ditatorial, das preocupações, ansiedades, pesares e hábitos do eu ordinário, possibilitando o desenvolvimento de novas maneiras de sentir e ver. Deixa eu só voltar aqui, ó, que se vocês observarem é mais ou menos esse Swami aqui. Gente, desculpa eu falar uma coisa, eu perdi agora um pouco a concentração. É pelo seguinte, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá chovendo agora aqui, tá chovendo forte, e eu deixei a minha janela do outro quarto aberta. E aí agora eu tô só pensando que tá tudo alagando lá, e eu não vou parar esse vídeo para fechar a janela. Então por isso que eu me perdi aqui um pouquinho agora, tá? Peço desculpas, mas paciência, né? Já deu 1h20 minutos, eu não vou parar esse vídeo para fechar a janela, né? Então vamos continuar. Então, assim, fecha parênteses, tá?
Então ocorre, né? Então essas mudanças, quando a gente está nesse êxtase holístico, né? Acontecem aí essas mudanças, a gente começa a perceber o mundo de um modo um pouco diferente, tá? Só que nota-se, né, que a meditação conduz momentaneamente a esse estado de percepção e de aprendizado acentuados, mas este não continua para sempre, como qualquer estado psicológico temporário. O que o Johnson vai estar falando ali no livro é falando isso, olha, esse estado de consciência, né, que a gente alcança pelo êxtase meditativo, ele faz com que você tenha lá um vislumbre do mundo, um vislumbre da realidade. Só que como todo estado psicológico, ele não é eterno, ele é temporário, ele passa. Por isso que você tem aquela pequena iluminação, não vou usar iluminação não é bem o termo certo, aquele flash, né, de consciência, mas efetivamente depois que você parar a prática meditativa, aquele flash ali passa, tá? Muito parecido mesmo, você já deve ter tido essa experiência com revelações no sonho, você já deve ter tido isso, né? Você tá lá dormindo, de repente você sonha uma coisa e você acorda com, meu Deus, então é isso, né? Às vezes um problema que você tem na vida, alguma coisa assim, tal, alguma situação, e o sonho aqui lá te dá o estalo, pô, é isso. Né? E aí você acorda, eu já sei o que eu tenho que fazer, então aí você vai tomar café, você né, vai fazer as coisas da vida, quando chega no meio dia tu não lembra mais direito o que era, ou seja, passou. Você teve um contato, você teve um estalo, né, com a verdade, com esse estado mais profundo da tua consciência, e o teu sonho te dá contato, né, com o teu estado mais profundo da consciência, mas ele passou. Né? Por isso que, inclusive, uma dica, você sempre deve ter lá um caderninho, né, para anotar os sonhos e tal, porque senão depois você esquece. Então, o que o John está colocando ali no livro é mais ou menos essa semelhança com o sonho, que ele vai dizer assim, a gente tem contato, né, tem momentos de flashes com esse estado profundo da consciência, só que, efetivamente, isso não muda a gente de uma vez só. Não é uma vez que você pratica meditação, ou mesmo que você pratique meditação durante várias vezes, e uma vez lá você entrou nesse estado de êxtase, não é isso que muda a tua vida, né? Da água para o vinho, da noite para o dia. Não é isso, não é uma mudança mágica de uma hora para outra, tá? Porque ele é transitório. Mas ele vai enfatizar. Mas a experiência repetida desse estado de consciência pode levar a mudanças profundas e permanentes no indivíduo. Né? Então é isso que o Johnson e todos os mestres que fazem meditação, né, que ensinam, que praticam meditação, falam, olha, não é que você vai sentar ali um dia, praticar a meditação, e mesmo que você alcance um estado de êxtase meditativo, você não vai revolucionar a sua consciência, descobrir o seu verdadeiro ser, saber qual é o sentido da vida, qual é a tua missão na Terra. Não é assim, não vai acontecer. Né? Pode até ser que aconteça, sei lá, de repente, né, com uma pessoa, vários textos budistas aí falam que foi assim que aconteceu, né, com as pessoas e tal, mas na prática não é assim que acontece, né? Na prática o que vai acontecendo é uma mudança paulatina, lenta e gradual do indivíduo, né? Então se nós, né, se qualquer pessoa aí começar a praticar, como está aqui essa imagem aqui, né, desse indiano aqui, cotidianamente, repetidamente, meditação e cada dia um pouquinho tentando entrar em contato aí com esse estado de êxtase meditativo, a gente consegue aos poucos ir se conhecendo mais profundamente e aí consequentemente sim mudando de um modo permanente a nossa psique, né? o nosso próprio ser, né? Ou chegando mais próximo daquilo que a gente é de verdade, né? Certo, gente? Então deu 1h26 aí por hoje, tá? É isso. Eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, né? Mas acaba ficando. Então, eu vou dar continuidade, né? Para não ficar muito grande esse vídeo em um outro vídeo, eu vou continuar o texto num vídeo na sequência a esse. Então, algumas dúvidas aí que vocês tiveram. Eu sei que nesse texto aqui não tem muito o que ter dúvida, né? É só mais mesmo uma história que está contando um pouco aí, narrando um pouco da história, é só você para ter conhecimento de como que isso se estruturou. Mas caso alguém aí tenha ficado com alguma dúvida ou alguma inquietação aí a respeito, né, do texto ou aí de alguma coisa relacionada à meditação, não que eu seja tá, um mestre em meditação ou alguém que tenha um conhecimento muito profundo sobre isso, eu não tenho. Meu conhecimento aí é bem raso, né, bem superficial, mas caso aí alguém, né, tenha ficado com alguma dúvida, é óbvio, né, a gente está aqui para tirar dúvidas e trocar ideias, anota aí que depois quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente vai pegar então e, óbvio, né, tentar aí responder o que der na medida do possível, tá ok? Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo, anotem, né, as dúvidas, inquietações, angústias aí que vocês estiverem sentindo e quando a gente tiver lá o nosso encontro síncrono, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então um abraço aí, desejo um bom fim de dia aí, ou bom fim de noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo para todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais, tchau!